Salve, alunos do Olympus! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso sistema de plataformas online. Eu sou o professor Thiago e hoje nós vamos falar do período conhecido como período pré-homérico. Então seja bem-vindo, se acomode bem e vamos começar a nossa aula. Para começar, a gente tem que discutir alguns conceitos. Por exemplo, e o mais importante, não existia a Grécia enquanto mentalidade no mundo antigo. A Grécia enquanto mentalidade é um conceito moderno, porque trata-se de uma cidade-estado, tratavam-se de cidades-estado antigamente, hoje trata-se de um estado-nação. Quando nós falamos de estado-nação, nós falamos de um conjunto de cidades, um conjunto de províncias, um conjunto de estados que formam um poder centralizado, que formam um poder único, seja nas mãos de um rei, de um imperador, de um presidente, de um primeiro-ministro, de um parlamento. O fato é, crianças, não existia naquela época esse conceito de Estado-nação, com vários povos distintos unidos sob um único chefe, sobre um único Estado. Naquela época, eles eram divididos em regiões político-administrativas independentes. Além do mais, o conceito de Grécia, a palavra Grécia, ela é derivada hoje de um conceito moderno. Hoje ela é um conceito moderno derivado de uma interferência diferente, que não vem dos gregos. Tá? Muito pelo contrário. Naquela época, eles se conheciam como habitantes da Hélade, ou naturais da Hélade. Por isso, eles se chamavam de helenos, ou helênicos. Tá? Mais tarde, a região vai receber o nome de Estado grego, mas bem mais tarde. Outra característica importante é essa fragmentação de território. Ou seja, não havia uma unidade política, e sim várias cidades. Cada cidade tinha sua autonomia político-administrativa. Por ter essa autonomia político-administrativa, elas eram conhecidas como cidades-estado. Tá bom? Apesar de ter autonomia e regimes políticos diversificados, os helênicos compartilhavam traços culturais como idioma, arquitetura, história, ritos, tá? Religião. Séculos mais tarde, esses povos vão receber o nome de grego, mas é pelos romanos, nem é pelos próprios gregos. Tá? O nome Grécia, ela vem do latim Grécia. Tá? Esse povo, essa terminologia Grécia, os romanos deram devido ao seu contato com os gricoi, que era uma espécie de cidade-estado não muito influente dentro da Hélade. Tá? Mas o fato desses gricoi terem um conjunto de linguagem que era compartilhado entre os demais povos da Hélade, os romanos acabaram generalizando. Mais tarde a gente vai ver que, infelizmente, isso é uma prática comum para os romanos. Eles tendiam a generalizar os povos que eles entravam em contato. Fizeram isso com os bárbaros e vão fazer com os gregos. Tá? Logo nós temos os gricoi, que vão dar origem à Grécia, que hoje a gente conhece como Grécia. Tá? Vamos lá, a gente vai acabar usando Grécia para facilitar o nosso estudo, tá, crianças? Vamos lá. O mundo grego ele era dividido de acordo com o espaço geográfico em questão. Por exemplo, nós vamos ter a Grécia continental, que vai ser a parte da Grécia ligada ao continente. Óbvio. E daí a gente destaca a cidade-estado de Atenas. Nós vamos ter a Grécia peninsular, que é uma parte da Grécia que está ligada à península do Peloponeso, que é um segmento de terra que vai estar ligada ali com o continente através do canal de Corinto. Tá? Nessa região da Grécia peninsular, a gente destaca a cidade-estado de Esparta. Tá? E nós vamos ter a Grécia insular, que é o território grego composto por milhares de ilhas distribuídas através dos diversos mares gregos que a gente encontra. E aí a gente destaca principalmente a civilização cretense e a micênica, de certa forma, também. E aí, crianças, esse é o conjunto de Grécias que tinha nesse mundo antigo. Você tem em rosa a Grécia peninsular, da península do Peloponeso. Tá? E dessa península do Peloponeso, a gente destaca bem aqui a cidade de Esparta. De Esparta. Nós vamos ter a Grécia insular, tá? E a gente destaca principalmente a civilização cretense, do Palácio de Knossos. Nós vamos ver logo, nós vamos ver em breve. Mas também tem outras, tá? Tem a cidade de Rhodes, onde ficava o Colosso de Rhodes, que era uma das maravilhas do mundo antigo. Tá? Nós vamos ter por aqui, por cima,
a cidade de Troia, se bem que a cidade de Troia já ficava na Grécia Oriental, que não é muito destacada, mas era a parte da Grécia que já era mais ligada à Ásia Menor. Ela já compartilhava um pouco menos da cultura do mundo helênico, já era um pouco mais asiática, tá? E aí a gente destaca a cidade de Troia, de Éfeso, de Mileto, tá? Cidades importantes também, tá? E aí a gente vai ter a Grécia continental. Repara só que a Grécia continental está ligada ao continente. Olha a Grécia, olha a parte do Peloponeso, como ela está ligada só aqui pelo canal de Corinto. Olha a cidade de Corinto, bem aqui. Tá? Ela está ligada pelo canal de Corinto. Tá? Só que olha o que liga a Península do Peloponeso. Quase nada. Tá? Apesar de ela estar com quase nada ligado, ela ainda toca o continente, então ela não pode ser considerada uma ilha. Mas esse conceito de ilha, península, a gente deixa para os professores de geografia ensinarem, tá? E aí a gente destaca na Grécia continental a cidade de Atenas, aqui na região da Ática, tá? A civilização cretense. A civilização cretense ela vai ser uma civilização que vai ser ligada estritamente ao mar, tá? O domínio do mar, chamada talassocracia, como a gente vai ver posteriormente. A posição dela geográfica, ela vai permitir esses contatos principalmente através da negociação, através da navegação, tá? Então nós vamos ter um contato comercial através da navegação muito eficaz, além de uma marinha de guerra muito poderosa também, tá? Então a ilha de Creta, por ela estar localizada no meio do mar Mediterrâneo, tá? Ela vai ter contato com o norte da África, com a Ásia através da Grécia Oriental, tá? E aqui com a região da Grécia e até mesmo da Península Itálica. O contato com essas diversas civilizações, crianças, permitiu o domínio desse comércio na região, tá? Porque acabava funcionando como uma espécie de entreposto entre, por exemplo, o norte da África com a Europa ou o norte da África com o Oriente, tá? Não se esqueça que nesse período o Império Egito ainda existia, tá? Então havia esse contato de mediação. Era uma região que privilegiava o culto de vinhas e oliveiras. Nós conversamos em sala que a geografia e o espaço físico da Grécia não privilegiava a grande produção de alimento, a grande produção de agricultura, né? O que levava eles a achar como solução a produção de vinhas e oliveiras, tá? A produção de vinhas e oliveiras, tá? Destaca-se aí também a cidade de Knossos. A cidade de Knossos, que ia ser o grande centro comercial e político de Creta, tá? Era uma região, era uma monarquia, era uma civilização que era de monarquia palaciana, ou seja, havia o rei e a grande maioria dessa sociedade, desses nobres, viviam em palácios. E a gente destaca a chamada talassocracia, como eu falei para vocês, que era o domínio sobre o mar. Desenvolveu-se aí também uma grande cultura que vai influenciar diversos povos helênicos. Além de nós termos a presença de um politeísmo animista. O que é isso, tio? Poli significa muitos, Theo significa deuses. Então a gente vai ter uma religião que é centrada em ter vários deuses. E animista é porque ela vai representar os elementos da natureza, os elementos da condição humana. Então você vai ter o deus do raio, o deus do sol, o deus da raiva, o deus do amor, o deus da beleza e por aí vai. Tá? Então uma religião politeísta animista. Aí eu tenho algumas estruturas do sítio arqueológico em que foi descoberto o chamado Palácio de Knossos. Repara só que tudo bem que hoje a gente tem uma noção de grandiosidade muito maior, mas estamos falando de um período aí de quase 3.000 anos, né? Um período muito antigo. Então nós temos aqui uma grande estrutura com salas, e aí você tem uma estrutura física que comporta que comporta uma habitação de vários andares. Aqui você tem uma escada que diz que você tem um subsolo, ou pelo menos um andar inferior. Aqui você tem colunas que permitem, inclusive, subir mais andares. Aqui dá para ter uma noção que aqui tinha mais um pavimento, mais uma escada para subir aqui. Paredes grossas feitas de pedra, ou seja, não era uma habitação improvisada, era tudo muito pensado.
Aqui você pode ver, por exemplo, colunas e colunas ornamentadas, que era uma característica da arquitetura desse período, tá? Então você vê que é um sítio arqueológico muito bem preservado, que dá para se ter uma ideia mais ou menos de como funcionava a vida dentro dessa sociedade cretense, da sociedade do Palácio de Knossos, tá? O que a gente destaca de importante desse período, que na verdade é o que mais a gente conhece, é a lenda do Minotauro. Só que aí a gente põe um belo aspas, porque vocês sabem que a civilização ocidental, a cultura ocidental, ela tende a deturpar as mitologias as quais ela tem contato, principalmente para atender os seus interesses comerciais, com filmes, desenhos, quadrinhos e por aí vai, né? E o Minotauro não fica atrás, né? O Minotauro ele é uma figura única na mitologia grega, tá? Então ele é um personagem um dos mais conhecidos. O Minotauro ele é um ser que tinha cabeça e cauda de touro, tá? E o corpo de um homem. Ele habitava o labirinto na ilha de Creta, que era um labirinto embaixo do palácio de Knossos, tá? A ideia, o mito do Minotauro, e aí a gente tem que fazer uma pausa para a gente lembrar das nossas discussões em sala de aula, em que eu dizia para vocês que estudar Grécia e Roma e Egito e algumas civilizações nórdicas no futuro, como a gente vai ver, estudar esses povos que têm uma rica cultura e principalmente elementos mitológicos, não significa que nós vamos estudar os elementos mitológicos, né? O que causa uma certa frustração no aluno, que aí fica aquela ideia de estudar o que era o deus do fogo, o que era o deus da força. Na verdade, crianças, os elementos mitológicos a gente estuda mais com um outro olhar. A gente estuda para compreender como funcionava a mentalidade daqueles indivíduos. E a lenda do Minotauro ela serve muito para a gente entender como é que os atenienses, que vão surgir no futuro, entendiam o seu passado ao falar de Creta. Era mais ou menos assim. O Minotauro ele tinha nascido quando seu pai, que era o futuro rei de Creta, fez um pedido ao deus do mares, que era o Poseidon, ou Poseidon, como você quiser chamar. E o pedido era que ele, Minos, se tornasse o rei de Creta. Poseidon disse então que enviaria a Minos um touro dos mares, um animal belíssimo, branco, né? E que ele deveria ser sacrificado como oferenda. O Minos se tornou rei, mas na hora de sacrificar o touro, simplificando completamente a mitologia para você, tá, meu filho? Então, na hora de cumprir a sua parte no acordo, que era de sacrificar o touro, ele ficou com pena do touro e achou o touro muito bonito e tudo mais, então ficou com pena e não sacrificou. Poseidon, então, com raiva, permitiu que a rainha se apaixonasse e tivesse um filho com o touro, né? Nascendo um híbrido. Nasceu o Minotauro, que era um homem, no caso, àquela altura era uma criança, com cabeça de touro e cauda de touro. Com vergonha, não querendo matar, então ficou com vergonha da presença monstruosa do filho, o rei Minos acabou trancando ele num labirinto e o alimentava constantemente, né, através de festivais, onde ele oferecia um jovem que teria que, como desafio, sair do labirinto ao qual ele foi posto. Só que dentro do labirinto tinha o Minotauro. O que vai acontecer é que o Teseu, que era um semideus, desafia o rei Minos, né? Entra no labirinto, só que ele já tinha despertado a paixão de Ariadne, que era filha do rei. E Ariadne deu a ele uma espada mágica e um novelo de lã que ele amarrou na ponta da entrada do labirinto para ele se guiar na volta, para ele não ficar perdido dentro do labirinto. Então, com essa espada mágica, ele vai e mata o Minotauro. Tudo muito bonitinho, tudo muito lúdico, né? Tudo muito heróico. Só que o que está por trás disso? Por trás da lenda do Minotauro, crianças, existia toda uma ideia de superação dos atenienses sobre a dominação de Creta. Então você tem esse período é muito difícil porque a escrita minoica ainda não foi totalmente decifrada. Tá? As fontes escritas para se conhecer a civilização são muito indiretas e a maioria delas são relatos que foram deixados por antigos gregos. E os próprios atenienses não tinham o hábito de escrever. Tá? Eles vão desenvolver isso posteriormente na fase clássica. Né? Até a fase clássica,
As histórias eram contadas via orais, por poemas declamados na praça pública. A própria Odisseia de Ulisses, né, do Homero, vai ser cantada, vai ser declamada. Tá? Então, assim, os gregos passaram de geração em geração a mitologia do Minotauro. Tá? O nome do Minos ainda é um mistério. E desconhece se esse era realmente o nome dele. Tá? O nome de um governante de uma dinastia de Knossos ou simplesmente um termo minoico para designar rei. Né? Como é o caso, mais tarde a gente vai ver, do Inca. Que Inca significa, na verdade, filho do sol. A gente vai ver isso lá para o futuro. Tá? De qualquer forma, Minotauro significa o touro de Minos, que era uma alusão a essa denominação exercida pelo governante de Knossos, tá? E esses povos dominados deviam pagar tributos. Nesse sentido, a decisão do Teseu eliminar o Minotauro pode ser entendida como uma oposição dos atenienses sobre essa civilização minoica. Ou seja, viu como uma lenda, a lenda do Minotauro, que é tão heróica, ela na verdade tem um outro poder, um outro contexto. Ela serve para mostrar o desafio dessa sociedade ateniense sobre a civilização minoica. O que a gente pode inferir da civilização minoica é a idolatria que eles tinham por touros. Touro era um animal sagrado. Não é muito incomum a existência de animais sagrados dentro de religiões, ou pelo menos de simbolismos de animais usados como simbolismo. No próprio cristianismo, nós temos o Espírito Santo sendo representado por uma pomba branca. Né? Nós temos dentro dentro da religião hindu, nós temos a vaca como animal sagrado. Tá? Ou seja, não é exatamente raro a existência de animais como elementos divinos. E isso falando só de civilizações, de religiões que perduram até hoje. Existem outras religiões no passado. O próprio Zeus, por vezes, foi representado como águia e tudo mais. Tá? Mas muito bem, o touro era visto de uma forma quase sagrada. Um dos principais eventos era a chamada tauromaquia. Tauromaquia. Era uma espécie de jogo do touro. O que eles tinham que fazer? Um jovem tinha que chamar a atenção do touro, era uma tourada. Né? Ele tinha que chamar a atenção quando o touro desse uma investida contra ele, ele deveria se apoiar no chifre do touro, pular por cima dele, tocar nas suas costas e cair em pé atrás do touro. Eu não sei exatamente se era possível, mas existem, como você está vendo aí na imagem, essa representação imagética aí foi retirada de um dos palácios de Knossos, tá? De um dos cômodos do palácio de Knossos. Então a ideia da tauromaquia era um pouco sobre isso. Só um detalhe, crianças, eu falei em tourada, assim, era uma tourada, só que diferente da Espanha. As touradas atuais na Espanha, a gente termina com a morte do touro. Como o touro era um animal sagrado para a civilização cretense, ele não era sacrificado, tá bom? A civilização micênica, ela era contemporânea, tá? Mas ela vai surgir ali na região do Peloponeso. Então repara só, aqui está Creta e a civilização micênica está aqui, está bem aqui. Esparta vai surgir por aqui. Então por isso que esse período a gente chama de civilização creto-micênica, tá? Ela era contemporânea aos cretenses e ela vai surgir na península do Peloponeso, tá? E vai ser tão desenvolvida quanto a micênica. Vai ser criada por um povo de origem indo-europeia, ou seja, o povo que vem daqui, ó, tá? Dessa região entre a Trácia e a Macedônia, ou seja, entre a Europa e a Ásia. Tá? Vai ser criada por povos de origem indo-europeia, sendo o primeiro deles os aqueus. Tá? Micena vai se desenvolver e se forma uma aliança com Hélios de Tebas e Jônio, e que depois vão formar Atenas e vão submeter Creta, ou seja, eles vão derrotar Creta e vão assumir o controle sobre o mar Mediterrâneo. Tá? Isso aqui é o mar Egeu. Tá? A primeira diáspora grega. Os dórios, que eram povos indo-europeus, olha só, crianças, eu falei para vocês que os jônios vão formar Atenas posteriormente.
Os dórios, que são povos também indo-europeus, tá? Ou seja, eles vêm daqui dessa região também, eles vão invadir essa região do Peloponeso. Quem eu disse para ti que habitava a região do Peloponeso? Esparta. Então veja bem, esses dórios vão posteriormente dar origem aos povos espartanos, tá? A civilização espartana. Tal mudança foi acompanhada de um enfraquecimento nas atividades comerciais e o fortalecimento de comunidades agrícolas, além do esvaziamento de tantas manifestações artísticas e culturais. Tá? Por quê? Porque os dórios eram muito violentos. Eles eram muito violentos. Não à toa eles vão dar origem depois ao povo espartano, que não necessariamente era violento por maldade, mas que não era muito ligado na questão artística, na questão democrática, nas questões filosóficas e políticas. Tá? Esse momento da chegada dos dórios e a primeira diáspora grega marca o fim do período homérico. Tá, crianças? Olha aí, eu sei que a gente está um pouco afastado devido a essa questão do Covid-19, tá? Mas isso não significa que vocês estão só. Muito pelo contrário, nós do Colégio Olympus estamos sempre a postos para atender vocês a qualquer momento que vocês precisarem. Nós vamos estar nos prontificando a responder o mais rápido possível seus questionamentos. É muito importante que você tenha sempre contato com a plataforma do Positivo, porque é através da plataforma do Positivo que nós do Colégio Olympus vamos ter contatos com você, tá? É através da plataforma que nós vamos dialogar, é através da plataforma que nós vamos passar novas atividades, novas apostilas, tá? E posteriormente, nas próximas semanas, nós vamos nós vamos dar início a conteúdos novos. Então, através da plataforma Positivo e agora do canal do Olympus no YouTube, nós vamos ter um contato mais próximo através dessa interação digital. É muito importante que nós tenhamos esse contato com a interação digital. Tá? Eu quero que você saiba que você tem o nosso total apoio para desenvolver o seu estudo. Então é importante que você foque no seu estudo e que não deixe que essa fase atrapalhe o seu desenvolvimento da educação. Tá? Então aqui foi o professor Thiago, terminando mais uma aula com você, e a gente se vê num próximo encontro. Até breve.